1.1.13.14 Precisa estar claro. Penso que por muito tempo os hominídeos ou hominíneos se serviram de objetos sem, no entanto, criá-los. O objeto como aumento na luta pela sobrevivência. E parece provável também que, mesmo após o fabrico de ferramentas, os Homo tenham se servido brevemente delas e em seguida as jogado fora. A posse não deve ter surgido assim, como algo pronto e seguro para o hominídeo, né? Talvez em algum momento, um longo momento, a posse tenha se tornado imposição como condição para se passar além de um perigo ou obstáculo. 1.1.13.14.1 Há fendas no percurso de posse, como há fendas em qualquer trajetória humana. Então, é uma ideia assim que a própria posse, que hoje é o que nos continua, digamos assim, né? Ela surgiu e foi surgindo num modo descontínuo, né? Deve ter existido, né? Uma quantidade muito grande de fendas, de vãos nesse percurso. Sem falar que é muito possível, muito provável, talvez, que as experiências de posse, de prótese, elas tenham acontecido em diferentes lugares, né? Em diferentes períodos e talvez em algum momento, inclusive, elas possam ter se somado, né? Possa ter havido cruzamento de um tipo de posse com outra, enfim, né? Até que se estabelecesse de fato como a nossa grande espinha dorsal, né? Como a nossa grande garantia para existirmos até hoje. 1.1.13.15 Creio que não se deu aos objetos na formação do homem a importância que lhes é devida, como já o disse de algum modo e como insistirei nesta obra. Pelo hoje se vê muito do que nos determinou. Estamos nos galhos e eles se assemelham em excesso às raízes. 1.1.13.15.1 Não ofereço, nem pretendo oferecer, uma certeza sobre quando surge a posse. Apenas indago e argumento sobre o quanto o ter foi determinante e decisivo para a nossa formação. Há indícios arqueológicos de que os caçadores-coletores armazenavam comida e artefatos. Talvez a posse esteja situada por aí, quando o Homo habilis, né, anterior ao Erectus ou ainda outro, como o Australopithecino, anterior ao Homo habilis, enfim, quando algum ancestral percebeu ou desenvolveu essa percepção, né, percebeu a eficácia de guardar, possuir, carregar algo. Tá? Então nós não sabemos como foram os rudimentos de posse, né? Mas o que pode ser dito é que hoje, de algum modo, eles me acusam, né? Que por meio também dela nos tornamos o que somos. 1.1.13.15.2 Tendo em conta que novas descobertas podem gerar novos termos e novos olhares, o que interessa não é a designação precisa do homo que começa a possuir. Interessa atentar para aquilo que se fez rota, percurso, sentido. Por que eu digo isso, né? Porque, primeiro, que seria bastante presunçoso eu acreditar que seria capaz de precisar um período, um quando, digamos assim, para o surgimento da posse, né? Para o estabelecimento, digamos, da condição protética, né? E depois, isso perderia o valor diante, de repente, de novas descobertas, com novos termos, enfim, porque a questão não é atentar para
para ficar me aprisionando a esses termos, por exemplo, né? Porque o que eu busquei foi a espinha dorsal. O que eu busquei foi a espinha dorsal que nos faz sobreviver e nos mantém sobreviventes. E para mim foi a prótese, tá? Então, os membros, os músculos vão sendo preenchidos, né? Enfim, de várias formas, por diversos meios, sim, né? Mas o que eu busquei foi a espinha dorsal. Então, a ideia é assim, se eu mais ou menos enxerguei essa espinha dorsal, eu percebi a existência de um sentido, eu me atenho, né? Eu fico nesse sentido, né? Eu não quero aí dar conta de tudo, não vou dar conta de tudo, não estou fazendo um trabalho nesse sentido, né? É um trabalho muito mais de estabelecer uma direção para o olhar do que uma comprovação exata de alguns fatos, digamos assim, né? 1.1.13.15.3. Talvez seja mais observando e analisando nossa relação atual com os objetos que possamos compreender que papel ou papéis eles desempenharam em nossa evolução. Uma coisa parece certa, os objetos fizeram e fazem parte de uma estrutura. Então, como eu falei, né, eu busquei estrutura, espinha dorsal. Bem como de uma maneira de existir, peculiar ao humanoide. Eles se tornaram indispensáveis para a nossa formação. Indispensáveis. Simples assim, essa é a palavra, indispensável. 1.1.15. Se alguém diz, então, se um chimpanzé aprender a posse, a nossa prótese, ele se tornará um homem? É preciso ter em conta que nosso desenvolvimento longo poderia ter sido outro, e que se a posse, como esta nossa, poderia transformar um símio moderno em um homem, é possível também afirmar que poderia transformá-lo em outro ser. Nem chimpanzé, nem humano, e que a vida dinâmica não tem um destino uno. Vários fatores associados à posse fizeram o que somos. Suponho que a posse tenha tido um papel de extremada importância a considerarmos a nossa configuração protética atual. E é por isso que eu atento mais para ela, né? Então, por isso que eu digo, inclusive, que é necessário, portanto, apurar o olhar. 1.1.15.0, sim, vários fatores influenciaram a evolução humana, mas me representa que a prótese foi e ainda é, me representa, né? Que ela foi e ainda é o fator predominante. Mas não estou disputando isso com ninguém também, né? É o que eu acredito, né? Ela parece sobrepor-se a todo o resto. O ter é algo, né? O ter tornou-se algo contínuo. 1.1.15.1 talvez não tenha sido por tornarem-se bípedes que os hominídeos puderam carregar ferramentas, mas por levarem ferramentas, coisas é que tenham se tornado bípedes. Aqui é só um grande talvez especulativo, né? Na verdade, o livro todo é um grande talvez especulativo, né? Mas aqui é só uma consideração de que o caráter bípede pode ter sido influenciado de certa forma, não sei, por algum rudimento de posse, né? Não sei. 1.1.16. Quando notamos que primatas superiores também podem se servir de armas de paus para bater, somos tentados a supor que são protéticos. E talvez fosse possível dizer que existiria apenas uma diferença de grau entre eles e nós. Se o pau tornar-se posse, mas como a humana, talvez os chimpanzés entrem num caminho semelhante ao nosso. Eu retomo o que eu acabei de ler há pouco, né? Se uma vez um primata tornou-se, ora, homem, ou algo que o valha, pode tornar-se mais uma vez. É só uma possibilidade, né, de reflexão. A não ser que sejamos daqueles que gostam de trabalhar com portas fechadas. Aqui eu queria falar o seguinte, eu acho que teve um vídeo, não lembro se foi o primeiro, que eu não fico
atentando muito ali, em que eu falo de um experimento com chimpanzés. Eu vou tentar sintetizar essa ideia que me ocorreu, né? Me ocorreu, inclusive, depois que eu escrevi o livro. Então, essa ideia não está no livro, né? Quem sabe em algum momento eu a escreva, né? Enfim, se for preciso. Se existir uma forma de se ensinar chimpanzés, orangotangos, não sei, né? Primatas superiores, se existir uma forma de se ensinar esses animais algum tipo de posse, ensiná-los a possuir, mas não uma mera posse de carregar coisas, mas uma posse em função, de certa forma, da sobrevivência deles, não os deixando perecer, é claro, mas que de alguma forma eles aprendessem, de algum modo, por meio de alguma técnica, né, eles aprendessem a possuir para se alimentar, para fazer suas necessidades, enfim. E, enfim, existisse esse ensinamento, digamos, de alguns chimpanzés, não sei, um certo grupo de chimpanzés, né? E fosse feito um acompanhamento, né, por pessoas especializadas, né, enfim, com todo um cuidado, um respeito, tal. E também fosse acompanhado um outro grupo de chimpanzés em que se deixasse eles vivendo como vivem, né? Então você teria esses dois grupos, um no qual os membros são ensinados a possuir e outro que está como está. E se fizessem ao longo de anos, décadas, experimentos talvez por meio de eletro no cérebro dos chimpanzés possuidores e dos outros, e se observasse eventuais alterações no cérebro, no córtex, no sistema límbico, não sei. Assim como acredito que o cérebro humano num todo foi modificado pela posse, pela condição protética, acredito que se existisse uma alteração no cérebro do chimpanzé, não seria num ponto apenas, não sei, né? E quando eu digo alteração, é óbvio que eu não estou dizendo uma alteração assim que tão significativa a ponto de dizermos, nossa, ele está entrando num caminho protético. É óbvio que não, né? Até porque eu enfatizo no livro, nós nos tornamos humanos, humanoides, enfim, ao longo de milhões de anos. Então esse experimento não quer pegar um trajeto, uma trajetória de milhões de anos e colocar ali num experimento com chimpanzés para provar em pouco tempo. Não, mas me ocorre, né? Posso estar completamente enganado, não tem problema nenhum, não é a primeira vez, não vai ser a última. Me ocorre que se fosse feito um experimento com chimpanzés ao longo de 30, 50, 100 anos, né, em que equipes científicas, né, que seus membros fossem se alternando, né, esse experimento fosse observando, fosse mapeando eventuais mudanças, eventuais alteraçõezinhas nesses cérebros e, ao mesmo tempo, claro, né, observando o cérebro daqueles que continuam sem qualquer aprendizado da posse. E se existir uma pequena alteração no cérebro desses chimpanzés, instigados, digamos assim, a aprender a possuir, nós estamos diante de um fato novo, me parece, né? Me ocorre que estaríamos abrindo uma janela, não somente epistemológica, mas talvez até mesmo ética, num certo sentido, para uma nova compreensão de quem somos, né? Eu sempre insisto, o meu livro não precisa de uma comprovação científica para ser validado, ele não está esperando validação, ele é um livro de ensaios, impressões, eu já falei algo a respeito, né? Mas se essa hipótese da prótese fica comprovada, digamos assim, nós passamos a ter mais elementos
para entender por que o mundo se tornou desse jeito. Por que hoje há tanta produção, mas tanta destruição, e sempre relacionadas a poder, a possuir, né? Que o mundo está sendo destruído para que pessoas, indivíduos, muitas vezes pequenos grupos, possuam muito, né? Então essas pessoas que exacerbaram mais a condição protética se permitem, né, muitas vezes com leis frágeis ou até mesmo alterando leis, enfim, se permitem agir de tal forma no mundo que suas ações visam sempre o próprio aumento, ainda que não se diga, é evidente que não se diz, né? Ah, eu faço isso para aumentar, mas a partir do momento em que essas metas fazem parte da nossa consciência, da nossa mente, né, num todo, é de se perceber o quanto a prótese determina o nosso modo de ser. E, enfim, esse é um experimento que eu realmente não teria condições suficientes de dizer como que deveria acontecer, né? Eu não sou de modo algum especialista nisso. Eu só me ocorreu que, se for possível observarmos alterações num primata semelhante a nós, é possível compreendermos melhor a nossa feitura, né? E sempre me ficou claro que entender a prótese não era uma mera questão de conhecimento, sabe? Apenas de, tá, é uma forma de interpretação da história do homem, enfim. Mas me ocorre que uma adequada compreensão da prótese nos leva a atuar de maneira diferente nesse mundo tão afetado justamente pelos excessos protéticos, né? Nós vivemos num mundo em que é legitimada a busca excessiva pelo crescimento, ainda que neste mesmo mundo, e muitas vezes por conta do crescimento de alguns, milhões, enfim, sejam afetados, inclusive no que se refere à sua sobrevivência. Olha que interessante, nós sobrevivemos proteticamente e a exacerbação da condição protética é tal, né? É tão perniciosa que muitas vezes a sobrevivência dos mais protéticos é legitimada, ainda que ela signifique a não sobrevivência dos menos protéticos ou dos que menos conseguiram ser protéticos. Então, as implicações de um experimento como esse que eu estou dizendo, que poderia levar sei lá quanto tempo para acontecer, para ser realizado, né? Mas as implicações deles me parece que seriam bastante duradouras e bastante, talvez até revolucionárias, assim, né? Nós teríamos de fato, me parece, né? Tenho a impressão, teríamos de fato uma luz nova para a nossa própria condução no mundo, né? Mas eu sei que também na ciência existe muita vaidade, né? Eu não sei até que ponto que cientistas que estudam cérebros de primatas, enfim, estariam dispostos a um experimento semelhante a esse, considerando que talvez, né, os resultados afrontassem suas concepções de não somente dos primatas, mas suas concepções a respeito do humano, né? Há que se considerar que existe muita vaidade na ciência e que decidir fazer um experimento desse que vai bagunçar muitas seguranças, né? Isso vai exigir algo que muitas vezes não está na ciência, né?
algo que está fora da ciência, né? Que é um pouco, às vezes, de abertura. A ciência não é por ser um campo de estudo, né? De pesquisa, que ele é um campo que se permite todas as aberturas. É importante que se diga isso, né? Que sempre que algo possa eventualmente confrontar ideias aceitas, né? Isso pode ser evitado. Mas é bom que se diga que meu trabalho não inventa roda de modo algum, né? Meu trabalho busca sempre um diálogo com o que eu pude até hoje aprender de ciência, enfim. Mas se propõe uma interpretação, né, um pouco diversa. Mas eu também, como pessoa que se propõe a pensar, eu me mantenho aberto e, inclusive, se um experimento provasse o contrário do que digo, assim como meu livro não espera uma comprovação para ser validado, se um experimento provasse algo diverso, eu me manteria aberto e não perderia a essência desse livro, que é esse caráter de interpretação, de buscar uma pergunta pela nossa existência, né? Isso que é importante dizer. A manutenção da pergunta, esse clareamento do olhar, né? Clarear a visão. Isso que é o que mais importa no livro, nesse trabalho num todo, né? 1.1.17.1.1 Pensar, por exemplo, que muitas das espécies que hoje agrupamos sob um mesmo nome, como Homo habilis, eram possivelmente compostas por diferentes espécies de Homo. Então, pequenos grupos, poucos indivíduos com características semelhantes àquelas que, em geral, foram atribuídas ao habilis. Já algumas também das que depois foram atribuídas ao erectus, né? Por isso, a ideia de que nossa história, que hoje parece uma, adveio de várias histórias, e que o caminho humano parece ter sido um longo caminho de ensaio. Eu já falei essa questão do ensaio, né? Com várias contribuições, até a formação do que somos hoje. Mas esse ensaio não é para nós, né? Não nos vejamos como meta. Isso seria um pouco estranho, né? Como se o passado não passasse de uma oficina para a nossa feitura. Eu acho que tem gente que acha isso, né? Que nós somos o topo do topo, né? Trata-se, ao que me parece, de um longo ensaio em si mesmo. Que viver e existir é ensaiar, e o ensaio é o que apresentamos, como apresentaram os que existiram antes de nós. E sempre atrás do palco, mas não tendo em vista uma encenação, um aplauso, mas sim a impressão de que uma cortina eterna parece nos cobrir. 1.1.21 É preciso indagar de que maneira nos tornamos seres compostos, unindo à nossa natureza elementos artificiais e naturalizando-os. É inconcebível viver sem roupa, por exemplo, né? Então, é um elemento artificial que é naturalizado. Tá? Isso é uma reflexão que até em outro momento do livro acho que eu faço, mais para frente, mas para a gente pensar em todos os elementos artificiais, né, que foram incorporados e se tornaram nossa natureza. 1.1.21.1 Talvez o grande desafio seja considerar a prótese artificial como nossa natureza. 1.1.25 Por existirem objetos que existe o cotidiano. 1.4.6 De algum modo, como disse, o ter é anterior ao fazer. Por meio da posse valora-se uma coisa, depois se busca criá-la, refazê-la. É possível conjecturar que as espécies que valoraram objetos a ponto de os tornarem de alguma forma partes de si, tenham dado também outro valor à feitura de ferramentas ou artefatos. Então, vou pular aqui, 1.4.7, possuir foi, valorar, ou revelar o valor dado. Então, eu quero fechar esse vídeo assim, de uma maneira bastante
clara, né? Enfim. Me ocorre que pensar a prótese, né, que pensar no sentido apresentado por esse livro aqui, não significa lutar pela vitória de um ponto de vista, por exemplo, né? Eu acho que essa abertura que o livro tem, inclusive para outras áreas, né, como eu acabei de dar o exemplo de um experimento, né, com primatas, acho que isso é uma amostra de que é um livro, eu já falei em outros vídeos, né, que é um livro aberto, que vai continuar aberto, né, e que não pretende dar a última palavra, assim, né. É mais, inclusive, um livro voltado para o silêncio do que para essa última palavra, né? Um silêncio compreensivo, né? Um silêncio que não somente nos inaugura, mas nos prossegue, né? Prossegue dentro do que somos, assim. Então, eu gostaria de dizer, assim, que entender a prótese, pelo menos na minha interpretação, é entender melhor essa nossa feitura, esse nosso modo de ser, destrutivo, muitas vezes egoísta, né? A maioria das vezes. Mas também não significa abrir mão da esperança. Acho que compreendendo melhor a prótese, nós compreenderíamos, eu pelo menos penso, né? Compreenderíamos melhor a maneira de nos tornarmos também mais independentes em relação a ela, né? E essa compreensão da liberdade, da independência, elas respondem por uma tentativa de nos mantermos humanos e também recuperarmos muito do que foi destruído no planeta, né? Eu acho que passa por uma compreensão semelhante ao que está sendo dito aqui, né? Como eu digo, não se pretende, né, colocar a palavra última, a verdade pela qual todos devem passar de jeito nenhum, né? Mas acredito que passando por algo semelhante a essa concepção, nós conseguimos perceber e entender melhor a nossa presença no mundo, questionando-a, né, na sua destrutividade, mas também nos instigando a aprender novas formas de existência. Se eu falei de um experimento para chimpanzés aprenderem a possuir, quem sabe um experimento para nós aprendermos a despossuir. E ter esperança é o que importa, né? Até porque se eu não tivesse, eu não estaria, por exemplo, tomando um chimarrão.